Estávamos aqui. Pronto, é aqui. Então, é, selecione todas as colunas da minha tabela Customers, do meu dataset e-commerce, do meu projeto Inside. Olha aí, então, usem o comando, vamos usar o comando where, quando o nome, o first name, quando o nome, que é o first, quando o first name, perdão, for o quê? For como, Quando ou onde? quando, onde, pronto, quando, onde, yeah, é isso aí, quando, onde, tá? Uma forma assim lata de dizer quando, onde, yeah? Ou quando, um filtro, quando, onde, exatamente, é isso aí de volta. Quando, onde, o Ah, nome, quando, oi? onde? Quando, onde, Nesse caso tanto, seria, sim, oi? ok. Um ou outro, né? Um ou outro, quando for isso, não é? Onde for isso, exatamente. Então, ou quando, onde, o first name, que é aquela coluna do nome, for como, ou estiver como, olha aí o like nós temos aqui, o like é como, tá? O like em português é como, ou em inglês, né? Like em português direto, like como. Então, quando, onde, ou quando o nome, o like, tanto quando o first name for como J, ou encontrar J, então, entre aspas duplo, eu vou colocar aqui o J, quando for J, J que? J maiúsculo, tá? Fica assim, J maiúsculo. Quando for J, e depois do J, eu vou colocar aqui o sinal de percentagem, já explico o que que isso significa. Então, olha só, quando os nomes, os primeiros nomes, for como J, tá? J, depois o percentual, and, and, first name, novamente o nome, first name, for, como, like, entre aspas, duplo, vou colocar aqui o R, ou antes ou depois, pronto, vai ficar assim, antes, depois o R. E já explico o que isso vai fazer. Então, aquilo SQL, vai para a coluna First Name, na coluna First Name, não é? A nossa coluna está aqui, First Name. Lá você vai encontrar todos os nomes que começam com J. Tá vendo? Todos os nomes que começam com J. Então, a ideia é, no início tem que começar com J. Depois, não importa. Tá vendo? No início começa com J. Então, este percentual aí é como se dissesse, depois de J, traga qualquer coisa. Tá vendo? Aí já não importa. Só quero que o início seja J maiúsculo. J maiúsculo. E depois do J, não me importa o que vai encontrar. Traga só. Por isso, esse sinal de porcentagem. E, tá, aí tu vai usar mais um I, um outro comparativo. E o first name for como percentagem R. Ou seja, não importa o que está antes do R. Não importa o que esteja antes do R, desde que no final tenha um R minúsculo. Então, esse símbolo de porcentagem é como se fosse um. Não importa o que vai vir depois. Então, aqui o início tem que ser J maiúsculo, depois do J maiúsculo, não importa. E o nome tem que terminar com R minúsculo. O que estiver antes do R minúsculo, não me importa. Vamos ver o que isso vai nos retornar. Vamos lá executar. Prontos. Olha aí, está aí. Retornou quem? O Jair. Pelas condições que nós colocamos, só o Jair atende. Olhem só. Olha aí o Jair. O Jair começa com J maiúsculo, atendeu a nossa condição, e termina com o quê? Com R minúsculo. Então, é o que nós colocamos aqui. Aqui usamos quantos operadores? Usamos o like, o AND,
tá? E usamos o where. Tá? Então, é deste modo que nós trabalhamos, usamos os operadores de comparação. Falaste, Tumba? Executar, 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 executar. Eu executei por acaso, Hum. mas não encontrou nenhum. Tem que ser J maiúsculo. Deixa eu ver Sim, aqui. o J está maiúsculo, o R tem que ser minúsculo nesse caso. Minúsculo, por exemplo, aqui, olha aqui. Vou tentar, vou tentar Entra lá. colocar o R Cristiano, minúsculo. Daniela, Marcelo. Ok, veja lá. Vou meter aqui M maiúsculo e tem que terminar com O minúsculo, por exemplo. Vou só alterar aqui. Começa com M minúsculo, começa com M maiúsculo e termina com O minúsculo. Vamos ver se tem. Se não tiver, não tem, tá? Se ele não encontrar, não tem. Vamos testar. M Não, maiúsculo, encontrou dois. olha, Jair. Marcelo, Marcelo. Mas, por exemplo, se eu disser, começa com M minúsculo agora, por exemplo, M minúsculo, e termina com O O, minúsculo. Não tem, vou testar. Não vai dar erro. Só que ele pode não encontrar. Se não tiver ninguém nessa condição, não vai encontrar. é Tá? por Olha isso aí. que deve Não há ser dados para exibir. Ou seja, não tem nenhum nome que começa com M minúsculo. Tem um sim que começa com certo. M maiúsculo e que termina com O. Tá? Termina com O. E o que tem que terminar com I, será? Ou A? A, vamos lá ver. Tem algum registro que termina com A? Vamos conferir. Olha, tem vários. Olha aí, Mariana, Marta, Mariana, tá? Elementos que terminam, que começam com M maiúsculo e terminam com A minúsculo, tá? Ótimo. Então, este é o between, tá? Aqui embaixo, vamos fazer um outro. O in, ou dentro. In, ou dentro, between, tá? Significa entre, tá? Entre. Já o in significa dentro. Inside, dentro, né? In the inside. Então, pesados, aqui está o where, juntamos com like, que é o como, o and, que é o i, tá? É bem lógico, tá? Tem lógica. Eu sempre recomendo que quando trabalhamos com funções lógicas, o nosso raciocínio tem que ter uma lógica, tá? As ferramentas, então, vão fazer magia, tá? O que vamos fazer já tem que ter a partida uma lógica. É isso aí, ele só vai executar aquilo que nós vamos propor, tá? Muito bem. Então, prezados, vamos para a nossa coluna dos produtos. Os produtos. Produtos. Vamos ver aqui os preços. Price, aqui. Olha aí os price. Estamos na produtos, visualização, e vamos para o price. E eu tenho aqui uma coluna com os preços, pessoal. Os preços, tá? Preços. E eu vou usar aqui o in, tá? Que significa em, contém, está dentro de, contém isso, tá? Para nós vermos a ideia. Eu quero saber, por exemplo, se alguns valores que eu vou informar estão dentro dos preços que estão exibidos aqui, tá? A ideia é essa. Por exemplo, eu quero saber se 10, 12, 15 ou 20, depende, tá? Estão dentro dos preços que aqui estão. Eu quero saber isso. Será que, por exemplo, houve uma venda de 20 mil? Houve uma venda de 20, 30, 40, 50 mil, tá? Por aí, tá? A empresa faz venda, eu quero saber se alguns valores que perguntaram-me está dentro de algum preço, de alguma venda, de algum comércio. Na prática, vai ficar assim. Vamos por aqui o select. Vamos fazer aqui um select de todas as colunas, tá? Da produtos, tá? Ou de todas as colunas não, mas pode ser todas as colunas, sim, da produtos. Até aqui um from, e-commerce, e-commerce ponto produtos.
products, tá? Quando, where, quando o price, quando o price estiver entre, abrir parênteses, entre 10,15, 10, 15 e 20, por exemplo, tá? Faltou aí um ponto e vírgula. O que é que eu quero saber? SQL, verifica, seleciona todas as tabelas, todas as colunas da tabela Products e quando os preços, quando o 10, o 15 e o 20 estiverem nos preços, ou seja, confirmando onde os 10, 15 e 20 estão dentro dos preços. Que, na verdade, aqui a ideia é saber se o 10, o 15 e o 20 está tá vendo? Está é como se fosse, é que está em preço. Ou seja, você saber se esses valores estão dentro dos preços, fazem parte, por exemplo, dos valores dos preços. Vamos conferir isso? Tá? Esse in é dentro, tá? Então, vamos ver se tem. Pós, olha aí a ideia, prezados. Olha aqui o price. Retornou, olha aí o 15, 10, 15, 20. Então, a ideia foi verificar, será que os valores 10, 15 e 20 estão em preço, estão na coluna preço, fazem parte dos preços? Então, terra a terra é isso. Então, esse IN está a verificar se a coluna preço tem os valores que eu mencionei aqui entre parênteses. Tá? Tá? Isso funciona para números, caríssimos, mas também funciona para texto, tá? Acho que vamos fechar fazendo aqui uma comparação, uma verificação para textos. Chituma, confirme só se está aí, se está feito também, Sim, um momento só. para fazermos a última verificação para textos, tá? Ele funciona não só para não só para números, não é? Mas também para textos, tá? Para questões, para valores textuais, tá? Não apenas para valores numéricos, mas sim também Sim, para. sim, certo. Deu certo. Deu certo, não é? Então está aqui. Certo. Se eu for aqui agora, por exemplo, no Customers, vamos para o Customers, visualização. Por exemplo, ok, país, street, state, estado, são os estados, state, tá? State, Acre, Ceará, Goiás, Mato Grosso, wherever, wherever. Vou ver aqui o Acre, Claro, acabaste o de comer, Acre, mas tempo de os fones. Acre e Da mulher não o, é ter casa só com computador. o Acre e o, por exemplo, Amazonas. Amazonas, yeah? O Acre e o Amazonas. Vamos confirmar. Eu quero saber se o Acre e o Amazonas fazem parte do estado. Por exemplo, tá vendo? Fazem parte dos estados. Eu quero saber se o Acre e o Amazonas fazem parte do estado. Eu vou por aqui um ponto e vírgula, vou por aqui um outro select, from, de todas as colunas, né? From, e-commerce, ponto, ea, customers, quando, where, quando, o quê? O state é o quê? É o estado, né? Quando o state for o quê? Quando o state in, quando o state in, o quê? O Acre. Por ser um texto, nós temos que
colocá-lo entre aspas duplo. Quando state estiver entre o texto Acre é uma palavra, é um texto, não é? Nós temos que isolar Acre, vírgula, ou, entre aspas, Amazonas. Tá? Então, seleciona todas as colunas da Customers, tá? E vai para a coluna Estado, tá? Quando a coluna Estado é um filtro, tá? Quando o estado estiver em Acre e Amazonas. A ideia é saber se esses dois estados se esses dois estados fazem parte da coluna Estado. Pegando a ideia é saber se esses dois estados fazem parte da coluna Estado. Vamos verificar. Vou selecionar essa parte específica do código para confirmar se é isso. Tá? Vamos para... Ok, olha aí o state. State. Está aí. Acre, 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 Amazonas. Tá? Estamos a filtrar apenas a coluna state, que é estado, tá? Da nossa tabela customers. Então, está aqui, retornou os estados todos, porque eu mencionei que tinha que trazer os estados, que o Acre e o Amazonas têm que conter in, tá? O status, está aí, o state. Exatamente. Turma, vamos lá, posso aí? Sim. Um, Tá? porque estou a ter um problema, eu. Hum, Estou a ter problema na última coluna. por quê? Está a dar erro. Foi na última coluna where stay, start em Acre e Amazonas. Hum. Manda lá para a tela. Sim. E ela aqui diz na coluna 47. Sim, 47. Ah, 47. Como Pricing, assim? produtos. 47. Antes desse, ele estava a dar certo no momento só. Não, espera aí. Seleciona este. Tá bom? Não. Não, não, nem ponto e vírgula. É from e-commerce.productos. É, o nome mesmo, produtos, como está? Não, ok. Faz assim. 47. É, não, faz assim. Qual é o problema? Lá em cima, no teu código anterior. Aí. Isso. Ok. Depois do R, coloca um ponto e vírgula. Não, depois do R. Depois dessa tua query, do R, like, onde tem um like, o R. Não, aí não. No fim da Ok, query. ok. Aí, ponto e vírgula aí. Porque tu estás a chamar um outro select. Ok. Aí também, depois do 20 põe um ponto e vírgula. Ok. Também um Esquece ponto e sempre vírgula. essa parte. Ok. Agora chama outro select. Ok. Agora lê. Certo.
Não, 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 não. Não. Vai executar tudo. Isso. Especifica só o que tu queres executar, para não executar todo o comando. Tá? Sim. O formulário está a ver assim? É mesmo isso. Está correto. Ok. Está correto, sim. Bem, para fechar aqui o nosso dia, então, vamos fazer o seguinte, fazer aqui um exercício bem rápido. Só ver aí um between e o where também junto, tá? Num caso prático na nossa tabela. Acho que aqui o between não fizemos num caso prático dos nossos dados. Como é que funciona aqui o between nos nossos dados? Tá? Fazer aqui um ponto e vírgula. Ah, se eu for aqui na minha tabela dos produtos, deixa eu ver aqui os produtos. Produtos, nós temos aqui, acho que temos aqui os preços. Ok, preço. Olha aqui o price nos produtos, tá? Preço. Vamos trabalhar com essa coluna aqui. Então, o exercício vai ser bem simples. Vamos fazer aí um select. Então, veja, Chitumba, depois desta, tu abre um outro select, antes eu tenho que fazer um ponto e Ponto e vírgula vírgula. para encerrar esta query aqui. Então, Certo. vou fazer um select de todas as colunas from e-commerce ponto produtos ou products. Então, quando o price quando o price estiver entre between, quando os preços estiver entre, escrevi mal, ok. Quando o preço estiver entre 30 e 80. Olha aí. Ponto e vírgula. Me limita apenas 5 registros. Tá? Me limita apenas, traga-me apenas 5 registros. Coloquei aqui no final um limite. Vou selecionar, vou executar. Não há nada para exibir? Será? Vou tirar aí o limite. Limite apenas 2. Não há nada, não é? Olha aí, acho que não há nada. Não há nada entre 30 e 8. Vou colocar aqui Sim, não há talvez e nada. 80. Sabe aqui 80? 30 e 80. Me limita 5 registros. Vou mudar agora de 30 e 80. Vamos ver? Oba, tá aí. 1, 2, 3, 4, 5. Limitou, trouxe apenas 5 registros e trouxe os preços que estão entre 30 e 80. Está aqui, 75, 70, 57, 46, 42 são valores que estão entre, não é? Estão entre 30 e 80. Nada vai ser acima dos 80. Está aí. E se eu colocar aqui, por exemplo, 90, ele vai estender. Se eu colocar 90, vai estender. Deixa eu ver aí. Vai trazer até valores que estão entre os 90. Acho que não tem nada. Não tem nada. Limitei 5. Não vou tirar aqui o limite para ficar mesmo assim sem nenhuma limitação para ver o que nós temos. Olha, como não limitei, ele trouxe tudo. Trouxe tudo que está acima de, está entre 30 e 90. Olha aí, trouxe 82, trouxe vários números, tá? Porque são valores que estão entre 30 e 90. Tá? Olha, trouxe todas essas colunas, porém, eu poderia dizer, trouxe a category, ID, o price, trouxe o name, trouxe o ID, tá? Mas eu poderia dizer, opa, não me traga todo mundo, me traga apenas o name e me traga apenas o price. Se eu fazer assim, ele vai trazer apenas duas colunas, o name e o price.
Olha aí, trouxe o name e trouxe o price. Tá? Minha gente, é basicamente isso. É basicamente isso. Estamos a caminhar bem. Na próxima aula vamos concluir o assunto sobre os operadores. Acho que só falta um. Só falta, já vimos esses, de comparação, vimos alguns lógicos. Só falta esse, os isso, é bem simples também. Os isso, bem simples. Depois vamos falar sobre os apelidos, tá? Vamos falar sobre algumas funções e sobre o joins, tá? A nossa jornada no SQL não é muito longa, tá? Porque o propósito é dar todas as bases necessárias para que vocês consigam fazer consultas nos bancos de dados. Então, vamos terminar falando sobre os operadores que estão a faltar, vamos falar sobre os apelidos, vamos falar sobre as funções e vamos falar, no final, sobre os joins, tá? Como fazer, então, o relacionamento de mais de uma tabela. Tá, prezados? Então, salvem, por favor. Não esqueçam de salvar. Aqui você vai salvar o teu resultado, tá? E aqui você pode salvar a tua consulta, tá? Então, prezados, salvem. Podem salvar aí a consulta, se quiserem. Deem o nome no projeto, na consulta, depende. Ou vai salvar o teu resultado. Aqui você pode salvar o teu resultado. Tá? Já fizemos isso. Salvar como? Salvar o resultado, né? Falamos aquilo que está aqui. Tá? Aquilo que está aqui. Tá, prezados? Então, vamos fechar por aqui. Tá? E na próxima aula nós vamos dar um pontapé de saída, uma continuidade a partir mesmo daqui. Tá, prezado? Alguma questão? Alguma preocupação? Se tiverem, podem. Formador, Sim, sim. formador, Certo? eu estava a tentar aqui a fazer uma nova linha, né? Que o coordenador também fez, que é select name price from commerce produto. E depois disso, já não vamos precisar do where. Aqui, não, está aqui o where. Um momento, como é que está? Porque eu estou a tentar fazer aqui. Estava a me dar errado, porque já tinha duas coisas. Ok. Mas se eu quiser fazer aquele Vamos. momento, from e-commerce produtos, from... Depois vou tentar ver isso. Mas podes partilhar antes de fecharmos, está à vontade, tá? Podes Sim. partilhar. Select.